Acabou de começar os melhores, piores comentários de futebol aqui, onde tu não vai ver esses comentários em lugar nenhum, a não ser aqui no Tu Viu o Jogo? Eu quero saber, tu viu o jogo? Tu não viu o jogo? Tu assistiu o jogo, né? Ah, tu assistiu o jogo, né? Assistiu o jogo. Flamengo e Pirâmides, Corinthians e Cruzeiro e Vasco e Fluminense foram os 3 jogos do final de semana e eu vou falar sobre esses 3 jogos agora. Flamengo e Pirâmides. O Flamengo, antes do jogo, obviamente, era favorito. O Pirâmides, campeão do Egito. Foi a primeira vez que eles ganharam, né? O campeonato lá, a Champions League, a Libertadores da África lá. Só que assim, o Flamengo é um bom time. É um time muito bem armado. E aí o Flamengo faz 2 gols de cabeça em cruzamentos de falta. E os times, porque joga feio. Ganhar assim com bola, cruzamento de escanteio, de falta, fazendo gol de cabeça, os 2 zagueiros fazendo gol. Cara, é o Flamengo que é o melhor futebol do Brasil hoje. Flamengo e Palmeiras. Ganhou. Ganhou e vai jogar contra o PSG a final ali do Mundial, Intercontinental, sei lá como é que tu quer chamar. Mas é Mundial. Mundial. Vai jogar, isso que importa. Não adianta ficar reclamando, querendo jogar bonito e não tá lá jogando, disputando uma final. O Flamengo fez isso com 2 gols. O Pirâmides até teve chance, umas 2 chances, pelo menos o atacante teve 3 chances ali na cara do gol pra fazer o gol e não fez. Ok? Eu concordo. O jogo foi bem parelho, mas com domínio do Flamengo. 56% de posse de bola pro Flamengo. Tá? Chutes a gol, 11 do Flamengo e 10 do Pirâmides. Número de faltas, né? São os 3 que eu geralmente olho. Onde tá as faltas? Total, defesa, disciplina, faltas. 11 do Flamengo e 10 do Pirâmides. Um jogo muito parelho. Concordamos, né? Jogo muito parelho. Só que o Flamengo não deu chance pro time jogar. O Flamengo dominou o jogo. Teve umas 2 ou 3 escapadas se fosse um outro atacante. É que o Flamengo tem um bom goleiro. O Rossi é um bom goleiro, talvez o melhor goleiro em atividade hoje no Brasil. Então, um bom time começa com um bom goleiro também. Não adianta tu ter um craque, um jogador bom lá no ataque, se ele olha pra trás fica com medo cada vez que o outro time tá atacando. Então, começa sim por um bom goleiro. O Flamengo dominando o jogo, como foi, não dando chance pro Pirâmides. Ele vai bem pra jogar contra o PSG. O PSG é muito melhor. É sim muito melhor. Só que o Flamengo, nesse momento agora, é o melhor momento do ano do Flamengo. Ele tava meio mal no meio do ano, mas nas últimas semanas, nos últimos meses, campeão com autoridade no Brasileirão, campeão com autoridade na Libertadores. Ele chega muito bem, o time tá muito bem montado. E qualquer oportunidade de fazer o gol tem que fazer. Eu sempre falo, jogo que nem esse, teve uma chance, tem que fazer o gol. E aí eu acho que o Flamengo tem chance sim de ganhar na quarta-feira contra o PSG. E não só isso, né? Eu realmente acho que dos últimos anos é a melhor chance de um time brasileiro da América ganhar. Esse foi o Flamengo e Pirâmides. Corinthians e Cruzeiro. Qual é a semelhança do jogo do Corinthians e do Cruzeiro e do Vasco e Fluminense, além de ir pros pênaltis? E os pênaltis que os caras erraram. Deus do céu. A displicência, assim, que eu acho que nem as minhas meninas de 7 e 5 anos teriam pra chutar uma bola daquele jeito ali. Eu falei que o Corinthians ia se classificar. Não, e falei que provavelmente seria nos pênaltis, né? Ou seria um jogo ali, né? 1-1, por aí, um 0-0, seria um jogo bem feio. Até não foi um jogo feio, foi um jogo bom. Os 2 times até atacaram. Acho que no primeiro tempo o Cruzeiro teve muita chance, foi bem melhor, até que fez 2-0 já no início do segundo tempo. Só que no segundo tempo, quando o Dorival bota o Garro, o Ranielli, o time começa a colocar. Parecia que o Cruzeiro não conseguia sair de trás. Parecia que o Cruzeiro não conseguia se libertar daquele jogo ali que o Corinthians estava colocando. E aí quando vai para os pênaltis, e aí quando tu tem 2 goleiros que são muito bons pegadores de pênalti, como é o Cássio e o Hugo, tu não pode chutar um pênalti de qualquer jeito. Tu tem que ir no limite de acertar na trave ou ir pra fora e o gol. Tu não pode simplesmente dar um chute fraquinho no meio do gol. Ou um chute meio que sem força, que nem foi do Yuri Alberto. Que é o primeiro chute, né? O primeiro chute tu já tem que mostrar pro goleiro assim, cara, esse aqui é o meu, é o mais fraco que vai chegar aqui. O cara que vai chutar o primeiro pênalti, ele tem que mostrar pro goleiro, pra torcida, pra todo mundo que, cara,
Nosso time vai chutar assim, vamos fazer todos os gols de pênalti. Não pode chegar ali um marasmo pra chutar. E aí quando tu vai, esse é o do Yuri Alberto. E aí quando tu vai pro chute do Gabigol, que se ele faz o gol, o Cruzeiro se classifica, dá pra notar na hora que ele chuta que ele muda o chute na hora. Não, cara, o cara que é craque, que o Gabigol é craque, o Gabigol é jogador de estrela de ganhar campeonato. Ele não pode fazer isso ali no final. Porque quando ele muda, ele se perde no chute e ele chuta fraco. O Gabigol é um cara que geralmente não tem histórico de errar pênalti. Ela estava nervoso, ou se ele chutou aquela coisa assim, não quero mais jogar aqui, quero jogar em outro lugar, e aí já vou aproveitar, dar um jeito aqui de sair. Cara, não pode chutar daquele jeito. Tu tem que chutar assim, ó, pra fazer a bola rasgar a rede. Mas tem jogador que bate pênalti de cavadinha e chuta faz um bonito gol de pênalti. Tu não é esse jogador. Depois o Wallace vai chuta fraquíssimo também. E o Hugo pega. Méritos do Hugo, claro. Mas, cara, se chutasse pro goleiro não defender, seria outra coisa. Então, uma profecia minha, eu acertei, que foi a do Corinthians classificando. Agora vamos pro outro jogo, Vasco e Fluminense. Tô assistindo aqui os lances também, junto com você. Está passando aqui, né? Aqui. Tô assistindo. Eu falei que seria um jogo de muitos gols. Errei, né? Foi 1-0 só. E eu falei que o Fluminense iria passar e eu errei também essa. Então acho que foi até um jogo bom. Acho que o primeiro tempo, o Vasco, tirando aquele gol ali que... O Vasco tava tão bem que fez até um gol, só que contra. Eu achei que o Vasco foi superior. Muito superior, até pra falar a verdade. Eu não falei antes, né, a posse de bola, 48-52 52 pro Cruzeiro e 48 pro Corinthians. Os chutes a gol, 14 do Corinthians e 10 do Cruzeiro. E as faltas, estão as faltas, 13 faltas pro Corinthians e 10, poucas faltas também. Esse aqui é o jogo do Corinthians, então um jogo muito parelho, se for ver. Só que esse número de chutes a gol, de finalizações do Corinthians, a maioria deles foram mais pro final do jogo, né? Do segundo tempo. Vasco Fluminense, tirando o gol contra, 53% de posse de bola pro Vasco. Geralmente é assim, né? O Vasco tem mais posse de bola, mas é bem pouco, né? Bem pouca diferença. Finalização, 13 pro Vasco e 11 pro Fluminense, bem parelho também. E as faltas cometidas, 17 faltas do Fluminense e 12 do Vasco, que já bem mais faltas do que os outros jogos. Enfim, o que acontece esse jogo aqui, tá? Eu achei que os dois iam jogar mais solto, ir para ataque e tudo mais. No final do jogo, o Vasco, o Diniz até botou um time mais querendo fazer o gol. E algumas escapadas o Fluminense deu ali, quase fez também. Só que quem teve mais chances de gol todo o tempo foi o Vasco. Então o Vasco se colocou mais a fazer o gol. Se colocou mais com vontade de fazer o gol. Não sei se é vontade de dizer, mas vamos dizer que é vontade. O Vasco se coloca com mais vontade de fazer o gol. O Fluminense parecia meio apático, assim, também. Então, assim, tem uma entrevista do Cristiano Ronaldo falando do filho dele, né? Que o filho dele, ele acha que o filho dele é melhor do que ele jogando futebol. Principalmente na época da mesma idade. Só que o filho dele não tem fome. O filho dele não tem a fome que ele tem para conquistar tudo. Porque ele precisava dar certo. O filho dele não tem. Ele tem a vida ganha e tudo mais. Então ele acha que essa é a diferença. Nesses dois jogos da Copa do Brasil, me pareceu muito isso aqui. Tanto o Corinthians quanto o Vasco, os dois ficaram muito abaixo na tabela do Brasileirão, por exemplo. O Vasco fica a 1 ponto só do rebaixamento. Na última rodada tinha chance quase mínima. E o Corinthians ficou atrás do Santos até, que até o último momento estava perigando cair. E o Cruzeiro e o Fluminense muito acima da tabela. Então Vasco e Corinthians tinham fome de chegar na final. Tinham essa coisa de, não, nós precisamos desse resultado aqui. A Copa do Brasil é o que a gente precisa aqui. A gente está com fome de título. E os outros times, o Fluminense já garantido na Libertadores, o Cruzeiro também, que
final das contas é o que a Copa do Brasil dá, além da premiação, da grana, obviamente, mas que é uma vaga para Libertadores do ano que vem, de 2026. Então, na minha análise, os dois times, tanto o Vasco quanto o Corinthians, eram os dois times que estavam com mais fome para chegar à final. E buscaram mais isso, assim, né? E a displicência de bater pênalti, cara, quando você tem bom goleiro do outro lado, tu não pode chutar de qualquer jeito. Tu não pode chutar de qualquer jeito. Um pênalti tem que ser... O pênalti do Felipe Coutinho, que ela vai lá, parece que ele pegou a bola, saiu caminhando, botou com a mão, ela lá assim. É aquilo ali. Claro que o Felipe Coutinho é craque, tu precisa tentar fazer isso. Mas tem outros pênaltis ali, força. Cara, bate com força. Bate com força que a chance do goleiro defender já é menor. Então, assim, ó, parece que os caras que erraram nem tentaram fazer o gol. E aí nós temos uma coisa muito interessante nessa final de Copa do Brasil, que eu acho que ninguém percebeu ainda, mas vamos falar daqui a pouco. Os dois treinadores que chegaram à Copa do Brasil na final são os ex-técnicos da seleção brasileira. O Dorival Júnior, que entrou depois do Fernando Diniz, nesse interim da última Copa, né, antes do Ancelotti. Então, eles não são os melhores treinadores do mundo, eu acho que eles não são nem os melhores treinadores do Brasil, mas são bons treinadores. E não é porque eles fizeram um trabalho muito abaixo na seleção brasileira que eles não podem entregar um bom trabalho como eles estão entregando no Corinthians. E acho que o Corinthians e o Vasco nem entregaram um bom trabalho assim no Brasileirão, talvez por falta de tempo, de ajuste, de jogadores, obviamente. Mas eles estão chegando na final, eles sabem como fazer. Eu nem acho o Fernandes meio kamikaze, assim. Ok, o Dorival é mais... Ele sabe como jogar aquele campeonato ali. Então eu acho que vai ser uma final bem aberta. Não sei, pra mim, acho que o Corinthians tem mais time. Se tiver com mais fome, vai levar. Então acho que eu cravo o Corinthians campeão da Copa do Brasil esse ano. E na quarta-feira tem a final também, Flamengo e PSG. Eu volto na quinta-feira com os comentários desses dois jogos, de Flamengo e PSG e Corinthians e Vasco, o primeiro jogo da final. E aí na outra semana eu comento a final. Certo? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tu viu o jogo? Ah, tu viu o jogo.